Gálatas 3, amém? Todo mundo achou, né, irmãos? E a palavra de Deus diz assim: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou, vós outros, antes cujos olhos foi Jesus Cristo, exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora aperfeiçoando na carne? Será isso, terá sido em vão tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão? Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Amém? Amém. Vamos orar ao Senhor? Pai querido, Deus Todo-Poderoso, eu te peço agora, em nome de Jesus Cristo, nos orienta, Senhor, para que nós possamos entender e compreender, Pai querido, e trazer a palavra dessa noite, para que todos nós possamos sair daqui abençoados, Pai. Eu te peço agora, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Então, nós podemos sentar, irmãos. Graças a Deus. Aqui o apóstolo Paulo fala aos Gálatas, e ele apela então aqui para a experiência dos Gálatas. Hoje, irmãos, muitas pessoas estão se colocando mais ou menos como era o povo de Gálatas aqui. Por quê? Porque acho que já tem bastante conhecimento, bastante experiência, e nessa forma de achar que tem muito conhecimento, muita experiência, é que muitos acabam, né, se prejudicando. Aqui o apóstolo Paulo diz assim: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou, vós outros, antes cujos olhos foi Jesus Cristo, exposto como crucificado? Ele queria aqui nos alertar os Gálatas de que o que abriu os olhos deles e fizeram eles entenderem o poder de salvação foi Jesus Cristo, né? E não a lei. Hoje acontece praticamente a mesma coisa. Tem muita gente hoje vivendo através da lei. Tem muita gente, tem muita denominação ainda hoje que prega a lei. E a lei, irmãos, não leva a salvação de maneira nenhuma. Todos nós fomos convidados a ser salvos em Jesus Cristo pela fé e não pela lei. Primeiro que a lei não foi feita para nós, gentios. A lei foi feita para os judeus naquele tempo. Não foi feita para nós, né? E a palavra de Deus aqui vai além. Quero apenas saber isso de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então o apóstolo Paulo aqui estava cutucando os Gálatas para eles acordarem. Porque hoje tem muita gente, irmãos, que achando que indo para o lado da lei está se chegando a Deus. Porque hoje é mais fácil a pessoa se encher de regras, não faço isso, não faço aquilo, não posso isso, não posso aquilo, do que realmente ter fé na pregação, ter fé na palavra de Deus. E as pessoas hoje se sujeitam a isso, né? Se sujeitam a se prender através de leis, através de regras, através de não posso isso, não posso aquilo outro. E na realidade, na hora de receber bênção do Senhor, na hora de ser abençoado, não consegue, porque a fé não é manifesta, isto é, a fé não é aperfeiçoada. Terá sido isto em vão tantas outras coisas sofressem, se na verdade for em vão? Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagre entre vós, porventura o faz pelas obras da lei e pela pregação da fé? Pregação de fé é uma coisa, obra da lei é outra. Pela lei, mas eu obedeço isso, aquilo outro na lei, você não recebe as coisas de Deus. Você vai receber através da tua fé. Ou você tem fé ou não recebe. Não adianta você encher-se de regra, né? Fazer leis, a lei das leis que já havia para o povo judeu, para você mesmo. E hoje tem muita gente com isso aí, né? Se enchendo de regras, de leis e se afastando de Deus. Isso não leva ninguém ao Senhor. Vamos continuar aqui, ó, versículo 6 em diante, diz assim: é o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Sabeis, pois, que
que os da fé é que são os filhos de Abraão. Todos aqueles que têm fé em Cristo passam a ser filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé o gentio. Gentios somos nós, pessoas que não são judeus. Nós não somos de descendência judia. Para nós alcançarmos a Deus, para nós recebermos bênção de Deus, para nós termos aquilo que precisamos e aquilo que merecemos de Deus, é somente pela fé. Se não tiver fé, irmãos, é impossível você receber alguma coisa. É impossível. Pode fazer um monte de lei contra você mesmo, que não vai resolver nada, né? Então, continua aqui. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, preanunciou o Evangelho de Abraão, e em ti serão abençoados todos os povos. Através daquele ato que Abraão fez, né, de fé perante a Deus, Deus incutiu sobre ele todas as pessoas que têm fé. Então todos que têm fé passam a ser filhos de Deus, todos, através do que Abraão tinha feito, de modo que os da fé são abençoados como o crente Abraão. Se você tem fé, mínima que seja, como diz a palavra, nem que seja do tamanho do grãozinho de mostarda, você passa a ser uma pessoa abençoada. Você só deixa de ser abençoado. Por isso que, irmãos, é muito perigoso quando a pessoa começa a dizer: eu não estou sendo abençoado por Deus. Porque se você não está sendo abençoado por Deus, então você não está tendo fé em Deus. Então não adianta a pessoa dizer: eu tenho fé, mas não estou sendo abençoado. Não. Se você tem fé em Deus, você é uma pessoa abençoada por Deus. É automático. Você já é abençoado por Deus. Você já é separado para ser pessoa abençoada por Deus. Você é gentil, como eu sou. Nós somos gentil. Através da fé, nós chegamos a Deus. Todos quantos, pois, são das obras da lei, aqueles que ficam debaixo da lei, aquela lei que havia, estão debaixo de maldição. Está vendo? Então a pessoa que se julga, hoje nós vemos algumas denominações aí, ó, que querem viver debaixo do jugo da lei. Ah, mas não pode isso, não pode aquilo, né? Nós temos que seguir isso, seguir aquilo outro, está na lei, e passam a ser o quê? Amaldiçoado. Passam a herdar maldição, né? Diz a palavra de Deus aqui, estão debaixo de maldição. Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-la. Por que se torna maldição? Porque ninguém consegue, de maneira nenhuma, mesmo que a pessoa queira viver através da lei. Se alguém tivesse tido condições de viver através da lei, Jesus não precisaria ter morrido na cruz do Calvário para salvar ninguém. As pessoas simplesmente poderiam seguir a lei e serem salvas. Isso nós já falamos aqui um monte de vezes na igreja, de que a lei não salvava ninguém. Por não salvar ninguém, que foi necessário Jesus vir, né, morrer na cruz do Calvário. E no versículo 11 diz assim: e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Então, lei, irmãos, é muito bom, é maravilhoso lei, só que ninguém vive pela lei, ninguém é salvo pela lei, ninguém é abençoado pela lei, ninguém consegue coisa alguma pela lei. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei. A lei que vivia debaixo da lei era maldito. Ele próprio, né, se tornou maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então veja só, Deus usou aquele ato de fé de Abraão, através daquele ato que justifica a cada um de nós que tem fé em Cristo, para nós podermos receber o Espírito de Deus. Então, tudo aquilo que você desejar, tudo aquilo que você
vamos dizer assim, imaginar e receber, tudo aquilo que você se propor a alcançar com Deus, você só vai alcançar através da tua fé. Sem fé, não vai alcançar. Você pode inventar um monte de coisa, um monte de caminho, se tentar seguir a lei, não vai resolver nada. Você só vai se tornar cada vez mais maldito. Você só vai ser abençoado através da lei. Então, olha, você tem uma coisa que o diabo usa muito, é botar uma forma da pessoa começar a se acusar. Eu não estou recebendo bênção porque eu cometi tal coisa, então eu vou ter que me purificar disso. Eu cometi isso, eu cometi aquilo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, então por isso Deus não está me abençoando. Nunca deixa o diabo te enganar, porque ele está querendo colocar dentro da tua mente leis, e a lei que te torna maldito. Mesmo que você no passado cometeu um monte de coisa errada, não interessa, aquilo ali não existia para Deus. Você passa a existir para Deus no momento que você aceita o Senhor Jesus. Dali para frente começa a ser escrito a tua história no livro da vida, né? Mas depois você está servindo ao Senhor e comete coisas que não agradam a Deus, porque isso é natural. Não adianta ninguém dizer, não, mas depois que eu aceitei Jesus eu nunca mais pequei. Se uma pessoa falar isso, é mentiroso. E é um grande mentiroso, né? Porque todos que aceitam Jesus, todos que descem as águas, todos que são batizados com o Espírito Santo, cometem alguma coisa sempre. Não adianta a pessoa dizer que não. Se você ouvir um crente dizer, não, depois que eu me batizei, depois que eu desci as águas, que eu recebi o batismo do Espírito Santo, eu aceitei Jesus, nunca mais eu pequei. Então um santinho de par de asa vai ali na cabeça. Ele é mentiroso. Todos nós pecamos. De uma forma ou de outra nós pecamos. Às vezes saem palavras que mesmo que a gente não planeje soltar aquela palavra, quando você viu já foi. Então você já cometeu um pecado, né? O pensamento, alguém consegue dominar pensamento? Não tem como. Pensamento vem de uma maneira que não tem como você bloquear, porque para você bloquear esse pensamento, você vai ter que pensar sobre aquilo que você queria bloquear. Então não tem jeito, o pensamento entra dentro de você. O que você tem que fazer? Não, como é que se diz assim? Não agir de acordo com aquilo que você pensou. Então você pode evitar o pecado, mas dizer que você não pecou, isso não tem como. Então, por pensamento também pecamos. Por atos impensados. Quando a gente vê, já fez. Quando vê, já foi. Quer ver um ato que muitas vezes, quando a pessoa cai em si, caiu uma ficha, já foi? É no trânsito, né? Veja no trânsito aí, andando de um lado para o outro, no meio do movimento, passa um, te tranca a frente, quase bate, para ver se a pessoa não sai um pouquinho do sério. Sai. E daí? Pecou? Como é que vai fazer agora para consertar o pecado? Nós podemos chegar ao Senhor através da fé. Então nós temos que ter fé de que eu posso pedir ao Senhor, dizer, Senhor, perdoa-me por aquilo que eu cometi, ou por aquilo que eu senti em fazer. Não precisa você fazer, basta você sentir. O pecado de adultério, por exemplo, né? Como que se forma um pecado de adultério? Mas se eu trair minha esposa, trair meu marido, aí cometi o pecado de adultério. Não. Se eu pensar em ter relação com alguém, eu já cometi o adultério. Se eu olhar o sexo oposto, né? Seja mulher para o homem para a mulher, imaginou, quietinho, lá dentro do seu pensamento, pronto, cometeu o ato de adultério. Então, é pecado? É pecado. Como é que você faz? Vai fazer o que através da lei? Não tem como se salvar através da lei. Como que você se salva? Através da fé em Jesus Cristo. Isto é, Senhor, perdoa a minha falha, perdoa o meu pecado, me justifica, o Senhor te perdoa. Amém, Jesus? Então, irmão, nós vivemos numa situação que não tem saída. A única saída que houve para nós termos direito das bênçãos prometidas por Deus e para a nossa salvação, a única maneira é através da nossa fé. Pela lei não adianta. Não adianta você se encher de regras, porque não vai resolver nada.
A única forma de você alcançar aquilo que você quer de Deus é pela fé. Não adianta você se encher de regras, né? Eu não vou falar da palavra de Deus se eu não tiver de gravata. Eu não vou falar a palavra de Deus se eu não tiver com o vestido comprido. Eu não vou falar a palavra de Deus se eu não tiver assim, assado. Você não vai resolver nada. Você não te leva para o céu nem te salva. Só vai te salvar se você tiver fé em Jesus Cristo. Amém? Mas eu não posso orar por alguém agora porque eu estava trabalhando, eu estou de short, eu estou de chinelo de dedo. Como é que eu vou orar por alguém, né? Uma pessoa às vezes enferma, passando uma dificuldade. Não, primeiro eu vou ter que me arrumar, trocar de roupa. Isso aí tudo bobagem. A pessoa morre, perde, né, o direito de salvação, e você também. Você não é justificado por bobagem. Você é justificado pela tua fé. A fé. Se você tem fé, você agrada a Deus. Se você tem fé, você agradando a Deus, você recebe tudo aquilo que Deus tem para você. Então é fé, viu, irmãos? Tem pessoas que dizem assim: não, mas eu não vou orar para as pessoas, eu não vou falar de Jesus para alguém, não vou falar do Evangelho para alguém, porque eu ainda, muitas vezes a pessoa diz, ainda não estou preparado. Então aí, irmãos, porque ele acha que tem que estar se colocando um monte de lei sobre ele para depois estar preparado para fazer. Então aí está pecando. Não, eu posso orar porque eu tenho fé que Jesus vai operar o milagre. Jesus vai fazer a cura. Jesus vai libertar a pessoa. Jesus é que vai fazer. Nós não fazemos nada. Amém? Então os atos de milagres e de tudo aquilo que para nós é de direito hoje, nós alcançamos através da graça, pela fé. A graça que o próprio Deus nos concedeu, que é a graça de nós termos fé. Se não fosse isso, irmão, nenhum de nós teria direito à salvação. Então, tudo que você buscar em Deus, busquem com fé. Pastor, mas se na hora eu estiver meio fraco na fé, busca força em Deus. Senhor, fortalece a minha fé. A palavra de Deus diz: se você não tem, pode pedir para o Senhor. Então nós podemos pedir ao Senhor? Podemos. Às vezes as lutas são tão grandes, pesadas, as coisas são tão muito violentas contra a pessoa, que a pessoa às vezes emorece um pouco. A fé, de vez em quando, enfraquece, não enfraquece. De vez em quando a pessoa fica meio para baixo. Puxa, eu lutei, eu fiz, não consegui. Não é mesmo, Isabel? Então a pessoa fica um pouco fraca. Mas, nessa hora, é a hora que Deus opera os milagres. Porque a palavra de Deus diz: a hora que você está fraco, é que você está forte. Porque a hora que você está fraco é a hora que você esgotou tudo que você tinha. Todas as suas possibilidades. Então você enfraqueceu você mesmo. Mas lá no fundo, a tua fé está lá. Porque quando você está fraco e você diz: Senhor, eu estou fraco nesta hora, eu estou esmorecendo, você não perdeu a tua fé. Você enfraqueceu apenas, mas a tua fé não. E quando você busca em Deus, o que acontece? No Evangelho de João, a palavra de Deus diz o quê? Que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então o próprio Espírito Santo busca por nós. Nós estamos fracos, a luta foi grande, a batalha foi pesada, você enfraqueceu. Nessa hora, Senhor, me ajuda. O Espírito Santo intercede por você. E quando o Espírito Santo intercede por você, o que está acontecendo? A tua fé está sendo movida. A tua fé está em ação, porque você buscou. Você disse: Senhor, eu enfraqueci. Então, a tua fé está sendo movimentada. E mesmo que nesse momento o Espírito Santo precise interceder por você, você vai ser abençoado. Amém, Jesus? Amém. Então, irmão, o que nós temos que fazer? Não é começarmos a colocar um monte de coisa absurda na cabeça, formar um monte de coisa absurda na cabeça para recebermos alguma coisa. Não, temos apenas que ter uma coisa só dentro da nossa mente: eu creio em Jesus, e crendo em Jesus eu recebo todas as coisas. Você está passando por aquela dificuldade? Não, eu estou passando, realmente eu estou. As coisas são reais. Não adianta a gente dizer: não, mas o que você está passando é irreal, isso é mentira. Não existe isso. As lutas são reais. A enfermidade é real, quando vem para a pessoa é real. As lutas financeiras são reais. As lutas familiares são reais. Quer dizer, tudo é real. Agora, como que eu venço?
penso? Eu creio no Senhor Jesus. E no final de tudo isso aí, eu sou vencedor. Eu venço porque o Senhor Jesus está comigo. Amém? Então, irmão, não tem enfermidade que pendure. Não tem mal que fique. Não tem atrapalho que pendure na tua vida. Nada. E você não precisa fazer muita coisa, não. Tem gente que acha que começando a criar, né, regras para si, ele vai alcançar alguma coisa, vai agradar a Deus. Olha o que a palavra de Deus diz: aquele que vive debaixo da lei é maldito, se torna maldito. Não crie regras, não comece a se prender, não comece a se cobrar, simplesmente creia. Jesus, eu creio no teu nome, eu creio que o Senhor vai fazer acontecer tal coisa na minha vida. Eu creio que aquilo que o Senhor tem para mim, eu vou receber. Aquilo que o Senhor tem guardado para mim, eu vou tomar posse. Amém? Então, irmão, não importa o que você está enfrentando, desde a enfermidade ao atrapalho familiar, financeiro, não importa. Creia apenas, Jesus está comigo e eu vou receber minha bênção. Amém, Jesus? Amém. Até na realidade, esse ano, no começo do ano, nós falamos a respeito de. Alguém lembra? Na passagem do ano, como é que nós iríamos receber a mensagem esse ano? Tomarmos posse da nossa bênção. Mas não aconteceu ainda, pastor. Não interessa, tem que tomar posse. Você não viu ainda, nem colheu o começo da tua bênção. Você não viu acontecer nem o início. Não importa, creia, a bênção é tua. Amém, Jesus? Amém. Alguém já está pensando dessa forma? Alguém já está determinando nessa forma? Essa bênção esse ano é minha? Quem está fazendo isso? Oh, glória a Deus. Se você não está fazendo, começa a fazer. Porque senão você fez o quê? Você está desviando da fé, largando a tua fé, para se começar a viver debaixo de lei. Embaixo da lei você não vai receber nada. Simplesmente vai se tornar maldito. E apesar dessa palavra, né? Quando a gente fala em maldição, ser maldito, isso é uma palavra feia, pesada, nojenta, mas é a realidade. É a realidade, né? E Jesus já se tornou maldito no nosso lugar, morrendo na cruz do Calvário. Então, hoje nós temos que viver pela fé. Eu pedi tal coisa ao Senhor, não vi nada acontecer, não preciso você ver. Eu sempre comento aqui, se você plantar uma semente de alface, você não vê ela germinar embaixo da terra. Você não vê aquela sementinha brotar lá embaixo. Quando você vê, a folhinha nasceu, né? E daí você só fica esperando ela crescer para você fazer uma saladinha. Não é isso? Então é a mesma coisa como nós pedimos as coisas de Deus. Você pediu, é quando você, a maneira que você pede, que você determina o nome do Senhor, você planta uma semente no mundo espiritual. E essa semente vai nascer e vai dar fruto. Amém, Jesus? Amém. Senhor, eu pedi, então você plantou essa semente. Pense bem nisso. Eu pedi e você plantou. Um tempo atrás nós fizemos uma campanha aqui do grãozinho de mostarda. Não sei se a irmã Silene tem um grãozinho de mostarda lá, das folhinhas de mostarda lá, os pezinhos. A irmã teve um tempo lá que tinha mostarda lá, que, né, era uma árvore dentro da casa dela, no quintal dela. Nós plantamos, fizemos aqui uma campanha. Eu fiz em Santa Catarina essa campanha também. Teve pessoas que ficou abismadas de ver plantar um dia, num outro dia já estava aparecendo as folhas. Você é fé? Daqui a um tempo talvez a gente faça de novo essa campanha. Bonito. Por quê? Ajuda nós a estimularmos a nossa fé. Plantar algo. Quando você fala com Deus, você está plantando uma semente. Senhor, eu quero receber tal bênção. Então você plantou a semente. Essa semente vai germinar. Ela vai nascer. Então quando você pede ao Senhor alguma coisa, é a mesma coisa que você planta uma semente. Plantou. Vai nascer. Eu não sei quanto tempo leva para nascer um pé de milho. Eu só sei que tem um tempo. Não sei quanto tempo leva para nascer um pé de laranja. Tem um tempo. Um pezinho de alface também não sei, mas tem um tempo. Irmão, depende daquilo que você plantou, vai nascer. Depende daquilo que você está falando com Deus, vai nascer. Então não fica aí
começando a criar regras, ou dizendo não vou receber, Deus não vai me abençoar, Deus me esqueceu. Não faça isso. Creia apenas, eu pedi. Se eu pedir, eu vou receber. Amém, Jesus? Amém. A semente está plantada no mundo espiritual. Plantada. E vai acontecer. E Deus vai te abençoar. Esses dias atrás, nessa viagem que nós fizemos, eu estava comentando uma coisa com a Carmen, que a Carmen não tinha parado para ver. Antes, há um tempo atrás, quando a gente andava com aquele Passat ainda, foi quando a gente começou a ir para Santa Catarina. E lá tinha muita caminhonete. Lá eu uso muito caminhonete, né? E a Carmen sempre dizia assim: eu quero ter uma caminhonete dessa aí um dia. Um dia, Deus vai me dar uma caminhonete dessa. E ela falava sempre: Senhor, eu quero uma caminhonete dessa. Esse dia dessa viagem eu fiz ela lembrar. Falei: Carmen, você está lembrado que você plantou um pedido na presença de Deus há tempo atrás? Ela falou: por quê? Você queria uma caminhonete desse tipo? Ela falou: meu Deus, é mesmo. Eu digo: pois é. Demorou um tempo, mas veio. Veio a caminhonete. Eu estou dando um exemplo só para os irmãos entenderem. Há tempos atrás ela plantou isso. Demorou bastante tempo. Mas nasceu. Veio. Vamos dizer assim, uma bênção material. Mas se a bênção material vem, por que as outras bênçãos não podem vir? Claro que vem. Então você tem que plantar com fé. Quando você planta uma semente de qualquer planta, você tem fé que vai nascer. Simplesmente você tem fé. Você plantou, você não fica ali todo dia olhando lá, deixa eu tirar a terra daqui para ver a semente que está brotando. Não, você não vai lá tirar a terra, você não vai remover a terra. Simplesmente você plantou, você esquece. Passa-se um tempo, você vai olhar na hora que começar a brotar na terra. Começou a brotar tal plantinha que eu plantei. Não é isso? E também você não está preocupado na hora que brotou uma folhinha, né, um pezinho pequenininho, e você já começar a querer tirar fruto. Não tem como. Então você sabe: eu plantei aqui uma semente de milho, nasceu um pezinho de milho do tamanho desse vidrinho. Que bonitinho que está meus milhozinhos, está nascendo. Passa um tempo, ele está o tamanho desse vaso aqui. Está crescendo meu pezinho de milho. Você não está preocupado em comer já os grãozinhos de milho, porque você sabe que ainda não deu fruto. Ele apenas está crescendo. Aí chega uma hora, ele dá aquele pé grande, alto, né? Aí você vai olhar a espiga. Alguém já colheu milho aqui, irmãos? Isso eu lembro quando meu avô plantava. A gente ia lá, pegava na espiga assim. Não, ela está murchinha ainda, não tem ainda. Não encheu de grãozinho. Então você espera o tempo certo. Aí chega uma hora, você vai lá, a perna agora está cheia, agora dá para começar, madurou, não é mesmo? Madurou o milho, agora eu posso tirar as espigas, agora eu vou aproveitar o milho, vou comer o milho, vou fazer o que eu quiser com o milho, não é mesmo? Bênção de Deus é dessa forma. Eu plantei um pedido nas mãos de Deus, e eu vou receber. Amém, Jesus? Começou a acontecer. Não está na hora de eu tomar posse ainda. Não está na hora de eu pegar essa bênção. Vou esperar ela amadurecer na minha mão. Uma das falhas de muito cristão hoje, de a bênção vir e perder amanhã, porque a pessoa pega algo a Deus hoje, amanhã a bênção supostamente está chegando, vamos dizer assim, está começando a chegar na mão da pessoa, ela nem tem certeza se já recebeu ou não, ela vem dar testemunho. Irmãos, eu pedi tal coisa a Deus, e olha, Deus me abençoou. Às vezes a pessoa pede uma cura, e a cura ainda nem se oficializou. Ela melhorou, e ela acorda e dá o testemunho. O que ela fez? Ela arrancou a plantinha antes de germinar. Então, tem que esperar. A hora que amadurecer, não, agora, realmente eu estou curado. Não tem nem vestígio mais. Então agora eu posso testemunhar o Senhor. Amém? Agora eu recebi aquela bênção material que eu queria. Agora já estou usando essa bênção. Já está na minha mão. Agora eu posso testemunhar. Ela já amadureceu na tua mão. Agora, começou a nascer a primeira folhinha, se já arranca ela, o que vai acontecer? Se matou a tua bênção. Não entendem? Então nós vivemos pela fé. E quem tem fé, tem calma. Quem tem calma, tem paciência. Quem tem paciência, tem perseverança. Quem tem perseverança, recebe. Amém? Vamos ficar em pé. Vamos orar ao Senhor.
Vamos agradecer a Deus por essa bênção hoje. Então, aquilo que você tem pedido, aquilo que você tem colocado na presença de Deus, lembre-se, é como uma planta. De repente ainda não brotou. E se brotou, não tire não tire o pezinho. Deixa ela crescer o suficiente para que ela dê fruto. Amém? Senhor Deus, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, nós te buscamos, Senhor, nesse momento. Pai querido, para que essa palavra possa ficar dentro dos nossos corações. Não só para aqueles que estão aqui na igreja, Senhor, mas para aqueles também que vão estar, Senhor Jesus, nos assistindo através da internet. Eu te peço agora, em nome de Jesus Cristo, que aonde tiver uma pessoa que ouviu dessa palavra, onde tiver uma pessoa que venha colocar a sua fé em prática e venha crer naquilo que se foi falado nesse momento, receba da bênção que está precisando. Se é uma cura, receba a tua cura, receba a tua libertação, receba a tua prosperidade. Você plantou agora e vai receber no momento certo. Você plantou agora e vai desfrutar do fruto no momento certo. Então, no nome de Jesus Cristo, que todos que ouviram essa palavra e guardarem no coração e se conservarem através da fé, na fé da palavra do Senhor Jesus, sejam abençoados. Eu peço a ti, Jesus, e eu te agradeço agora. Amém? E graças a Deus.